É provável que ao longo dos séculos, a história de São Cristóvão tenha se cercado por fantasias e lendas. Segundo a história conta, ele nasceu durante os primeiros séculos da era cristã. Nasceu numa região chamada Canaã, na Arábia. Foi martirizado por volta do ano 250, durante as perseguições aos cristãos comandada pelo imperador Décio. E de início, se chamava Réprobo, nome que em latim significa malvado. Olá! No vídeo de hoje, iremos contar a história de São Cristóvão, santo, que é considerado protetor dos motoristas e viajantes. Segundo relatos, como por exemplo os da Legenda Áurea, um livro de referências católica redigido por volta do século XV. Certa vez em Canaã, houve um rei, e que através das preces da esposa, teve um filho. Quando o menino nasceu, ele o chamou de Réprobo, em homenagem ao deus Apolo. E é essa criança que irá se tornar São Cristóvão no futuro. Ao se tornar adulto, ele tornou-se um homem com tamanho e força extraordinárias. Segundo narrativas que se perpetuaram por meio da tradição oral cristã, Réprobo era um verdadeiro gigante e possuía uma força fora do normal. Graças ao seu porte físico, praticamente não havia quem o vencesse. Sua presença quase sempre era sinônimo de vitória. Só seu tamanho já chegava a assustar os inimigos. E como era de linhagem cananeia, sua vocação era tornar-se guerreiro. Porém muito orgulhoso, e em busca de prestígio, ele só serviria se fosse ao senhor mais poderoso do mundo. E então após uma conversa com o pai, ele saiu pelo mundo, em busca de seu objetivo: encontrar o senhor mais poderoso do mundo. E após uma longa viagem à procura, ele encontrou um poderoso rei. Afamado, temido e poderoso, aquele rei parecia ser tudo isso. Agora, parece que Réprobo havia encontrado seu objetivo de vida. E graças ao seu porte físico, rapidamente, Réprobo conquistou a confiança do tal rei, e logo, tornou-se seu braço direito. Réprobo o servia com muito orgulho e confiança, pois ele, o rei, aparentemente não tinha medo de nada. Todos os temiam. Parecia mesmo que Réprobo havia encontrado o senhor mais poderoso do mundo. Ali, não existia outro igual. No entanto, certo dia, na verdade, certa noite, durante uma das festas do reino, enquanto um jogral cantava para alegrar o rei, uma das canções frequentemente mencionava o nome do diabo. E sempre que esse nome era mencionado na música, o rei, como que assustado, fazia o sinal da cruz. O guerreiro então, percebendo, foi perguntar ao rei o que significava aquilo. E o rei então lhe respondeu que fazia aquele sinal sempre que ouvia alguém mencionar o diabo, pois tinha medo de que o demônio lhe fizesse algum mal. E indignado, Réprobo respondeu: ora, se teme tanto que ele te faça algum mal, é porque o diabo, por quem mostras ter tanto medo, é maior e mais forte do que ti. Enganei-me então em achar ter encontrado em ti o maior e mais poderoso senhor do mundo. E a partir daquele momento, Réprobo deixou o rei a quem servia e saiu com o objetivo de encontrar o diabo, a quem agora desejava servir. Durante sua jornada à procura de seu novo senhor, Réprobo não encontrou ninguém. No entanto, enquanto passava por um deserto, ele deu de cara com um grande exército. E diga-se de passagem, um exército bastante sinistro. E entre eles, um terrivelmente feroz veio ao encontro de Réprobo e o perguntou para onde estava indo. E ele respondeu que estava à procura do diabo, a quem desejava servir. E a criatura então lhe respondeu que era quem ele procurava. E muito satisfeito por ter encontrado o suposto senhor do mundo, Réprobo entregou-se-lhe como servo. E saíram a caminhar os dois. Agora, ele estava muito contente. Finalmente, parece que havia encontrado o ser mais poderoso que existia. E de tanto o pai da mentira repetir que era o senhor do mundo, parece que até ele mesmo já acreditava nisso. Porém, em um dos caminhos que eles passavam, havia uma cruz. E ele percebeu que o diabo sempre a evitava. Algo de errado parecia não estar certo. Ele reparou que o dito cujo sempre cortava caminho quando via uma cruz, por algum motivo,
Ele nunca passava por perto de uma. E então Réprobro passou a se questionar o que havia por trás daquele símbolo. O que poderia ser tão poderoso que até o diabo parecia ter tanto medo? Vendo que o seu atual mestre não era o Senhor do mundo, Réprobro deixou e saiu na tentativa de descobrir o que representava aquela cruz e o porquê que o demônio tanto a temia. E depois de uma longa jornada, ele encontrou um eremita cristão. Este lhe apresentou a doutrina cristã e explicou que a cruz simbolizava o sacrifício de Jesus Cristo, o maior sacrifício já feito. Em outras palavras, ele ainda disse que Cristo, sim, esse sim, era o verdadeiro Rei dos Reis e Senhor do mundo. Réprobro então perguntou como poderia servir a Cristo. E o eremita respondeu que o que agradava a Jesus era oração, jejum e caridade. E Réprobro respondeu-lhe que jejum e oração não faria, mas caridade sim, iria fazer. E ali bem próximo de onde eles conversavam, havia um violento rio. As pessoas precisavam atravessar, mas muitos acabavam se afogando. O eremita então aconselhou que, como Réprobro era um homem muito alto e forte, ele poderia ajudar os viajantes a atravessarem para o outro lado, pois isso certamente agradaria a Deus, a quem ele tanto desejava servir. E assim ele o fez. Mais que depressa, Réprobro construiu uma cabana próxima àquele rio, e todos os dias, ele ajudava as pessoas a passarem em segurança para o outro lado. E certa noite, depois de um longo tempo ajudando as pessoas, ele ouviu uma voz o chamando. Parecia ser a voz de uma criança. Mas na primeira vez que ele saiu para ver quem era, não havia ninguém lá fora. Na segunda vez, também não. Mas na terceira, encontrou uma criancinha. E a criança pediu para que ele o ajudasse a atravessar para o outro lado do rio. E assim ele o fez. Normalmente, como de costume, colocou a criança sobre os ombros, pegou o cajado e entrou na água para atravessá-la. Ora, aquele serviço parecia moleza. Afinal, quantas pessoas muito mais pesadas ele não já havia ajudado a fazer aquele percurso? Porém, quando eles começaram a travessia, à medida que ele entrava na água, a criança ia ficando mais pesada. E quanto mais avançavam, mais a água subia. E mais a criança pesava. Chegou a tal ponto, que com um peso intolerável nos ombros, pesando já como chumbo, Réprobro já estava temendo que eles iam se afogar, mas com muito esforço, conseguiu completar a travessia e levar a criança para a margem do rio. Já estando fora de perigo, ainda cansado e com a voz ofegante, ele falou para a criança dizendo: Pequeno, tu me colocou em grandes apuros. Pesaste-me tanto que mesmo que tivera sobre mim o mundo inteiro, não poderia carregar peso maior. E a criança respondeu dizendo: Não se espante, você só não tiveste sobre os ombros o mundo inteiro, como também o Criador dele. Eu sou Jesus Cristo, seu Rei, a quem tens servido nessa obra. E para mostrar que o que digo é verdade, quando voltares, enfie seu cajado ao lado de sua casa, que pela manhã o verás florescido. E assim ele o fez. E quando foi na manhã seguinte, no local onde ele havia enficado o cajado, havia uma exuberante palmeira. Aí, após ter carregado o menino Jesus nos ombros, Réprobro passou a se chamar Cristóvão, nome que significa algo como aquele que transportou Cristo. Inclusive, a imagem de São Cristóvão retrata esse exato momento. A partir de então, Cristóvão dedicou o resto da vida a pregar a doutrina cristã para os gentios. Mas foi numa cidade chamada Lícia, na antiga Ásia Menor, hoje sul da Turquia, onde ele converteu mais pessoas ao cristianismo. E também onde foi martirizado. Chegando-lhe em Lícia, Cristóvão logo se dirigiu ao local onde os cristãos eram torturados, e lá estando ele, novamente enterrou o cajado no chão, e após rogar a Cristo, o cajado verdejou, florescendo diante de milhares de pessoas. Conta-se que esse episódio fez com que cerca de 8.000 pessoas se convertessem imediatamente. Era a época das grandes perseguições aos cristãos. E rapidamente, a notícia chegou aos ouvidos do rei local. Este logo mandou que Cristóvão fosse capturado. E estando ele na presença do rei, perguntou a Cristóvão como se chamava, e de onde vinha. E ele respondeu que era cananeu, de Canaã. E que antes de se batizar se chamava Réprobro, mas agora
se chama Cristóvão. E o rei, de forma meio que debochada, perguntou se ele não se envergonhava de se chamar Cristóvão, o portador de Cristo, sendo que, segundo ele, Cristo não teve a capacidade de salvar nem a si mesmo, morrendo pregado numa cruz. Provavelmente vendo que por conta do porte físico, Cristóvão poderia se tornar um grande aliado, o rei tentou de todas as formas fazer com que ele renunciasse à fé em Cristo, porém em vão. O rei então ficou furioso, e mandou que ele fosse preso. Enquanto estava na prisão, o rei mandou 2 belas mulheres para tentar seduzi-lo. Porém, quando elas entraram no cárcere, observaram que o rosto de Cristóvão brilhava como uma luz forte. E de imediato, as 2 caíram em pranto, e se converteram ao Deus de Cristóvão. Por conta disso, todas as 2 foram martirizadas a mando do rei. Já Cristóvão, o rei mandou que fosse espancado, e posteriormente amarrado em um banco de metal, sob o qual se acendeu um fogo alimentado por piche. O calor era tanto, que o banco derreteu, mas Cristóvão permaneceu intacto. Então o rei mandou que ele fosse amarrado em um poste, para que fosse alvo de flechas pelos soldados. No entanto, as flechas ficavam suspensas no ar, e não atingiam Cristóvão. E imaginando que as flechas haviam atingido Cristóvão, o rei começou a zombar, a insultá-lo. Foi quando de repente, uma das flechas voltou, e acertou o olho do rei. Nesse momento, Cristóvão exclamou dizendo: "Amanhã estarei morto. Tu, no entanto, faça um pouco de lama com o meu sangue, esfregue no teu olho, e assim, voltará a ver." Literalmente cego de ódio. O rei mandou que Cristóvão tivesse a cabeça arrancada, ou seja, como muitos mártires daquele período, São Cristóvão foi decapitado. E segundo a história conta, era dia 25 de julho, do ano 251. Quando isso aconteceu, já no dia seguinte, o rei fez conforme São Cristóvão havia dito. Fez um pouco de lama com o sangue do mártir, esfregou no olho, e na mesma hora ficou curado. A história conta que a partir daquele dia, o próprio rei também se converteu, e ainda publicou uma lei dizendo que quem blasfemasse contra o Deus de Cristóvão, sofreria severas consequências. E assim como muitos mártires daquele período, São Cristóvão foi proclamado santo por aclamação popular. A devoção a São Cristóvão é bastante antiga. Aqui no Brasil, por exemplo, é provável que ela tenha chegado juntamente com os portugueses, logo durante os primeiros séculos de colonização. Haja vista que o município de São Cristóvão, no estado de Sergipe, é um dos mais antigos do país, além da capela no Rio de Janeiro que deu nome ao bairro de São Cristóvão, e data das primeiras décadas do século XVII. E já no início do século XX, com a crescente utilização dos transportes automotivos, São Cristóvão, que já era o santo considerado protetor dos viajantes e turistas, passou também a ser o protetor dos motoristas. Afinal, o motorista não deixa de ser um viajante. E das muitas orações dedicadas ao santo, praticamente todas, pedem firmeza e vigilância ao volante, proteção para os que viajam, e que todos cheguem bem ao seu destino. E assim, São Cristóvão, o homem forte e dedicado em ajudar os que precisavam realizar uma travessia, virou um símbolo que até hoje acompanha muitos dos que cortam as estradas do nosso país. Obrigado por assistir, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo se Deus quiser.